Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Quantos podem dizer amém? Brazil's Supreme Court ruled that former President Luiz Inácio Lula da Silva has to start serving a 12-year prison sentence even while he's appealing his conviction for corruption. The ruling effectively knocks him out of this year's presidential race, which he's been leading in the polls. His case is part of Operation Car Wash, a massive bribery investigation that's caught high-level politicians on the left and the right. But it's the conservatives who've managed to use the scandals to their advantage, forcing members of Lula's center-left party out of office and making way for the rise of a religious far right. Salomão, essa bolsa aí cabe tua Bíblia? Tá com a Bíblia aí, não? Tá no carro? Tá no carro. Every Wednesday morning, Eurico da Silva and his entourage head to the Brazilian Congress for a weekly ritual, a religious service held by and for evangelical lawmakers. Quem chegar pro culto é plenário 8, tá? Plenário 8. Obrigado. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Quantos podem dizer amém? Amém. Importante iniciarmos com a palavra de Deus. Estaremos agora dando início aos louvores. Hoje está uma bênção, irmãos. Before he was a politician, Eurico was a Pentecostal preacher and radio personality. In the midst of an ongoing massive corruption scandal, he and his fellow evangelicals have positioned themselves as a righteous alternative. What did you think when Operation Car Wash and all of these big corruption scandals started coming out? Bom, nós acreditamos que há uma interferência divina em tudo isso. Nós vamos encontrar líderes religiosos, evangélicos, católicos, que estão sempre defendendo que o Brasil possa entrar no eixo, pregando contra a corrupção. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. The evangelical bloc has almost 100 members in the lower house of Congress. And this year, they hope to get that up to 150, a solid 30% of the chamber. And that's not an unrealistic goal. Brazil has always been a religious place. It still has more Catholics than any country in the world. But the number of evangelical Protestants has been growing rapidly for decades and gaining political power in the process. To the point that today, the evangelical bloc is one of the most powerful coalitions in Congress. Until recently, they've mostly played defense. They successfully blocked a law banning anti-gay discrimination and have fought against bills to expand abortion, which is illegal in Brazil except in cases of rape or medical emergency. But in a sign of their new position of strength, the evangelicals have started going on the offensive, including with a bill to criminalize abortion completely. 12 semanas, olha como o bichinho está aqui, coitadinho. Mata esse desgraçado que ninguém defende. Vida sem aborto não, vida sem aborto não. The only woman on that committee was Erika Kokai of the Workers' Party, the main party on the left. E o que quer a bancada fundamentalista? Ter o controle absoluto sobre o corpo das mulheres. Mas não só isso. Também apresentaram a proposição de curar a homossexualidade, como se a homossexualidade fosse uma doença. E a gente só vai reagir coletivamente para criar um grande movimento para que se contrapor a todas essas expressões fascistas. Elas vão se amparando umas nas outras e construindo um grande movimento de retrocesso a todos os direitos do Brasil. But Pastor Eurico and other evangelicals don't see it as a question of rights. Não é introduzir na sociedade a minha ideia cristã. Eu respeito a mulher que quer abortar por causa de um estupro. Ela não teve culpa, mas eu acho que também a criança, ela não merece ser assassinada. Quase 180 mil mulheres que votaram em mim, que defendem, votaram para que eu viesse aqui defender a vida. Heading into the elections this year, the evangelical machine is in a stronger position than it's ever been.
The Brazilian left is in crisis, and in an era when citizens generally have lost faith in the political class, the evangelicals have a secret weapon, a reliable base of voters. Só tem que pode ser a esperança desse país. O nome dele é Jesus de Nazaré. Deus está entregando o Brasil em nossas mãos. É uma responsabilidade da igreja cuidar dessa nação. Fazer uma oração para nossas autoridades. Para Deus que é o ano de eleição para colocar pessoas que não vai corromper. In the satellite cities outside Brasilia, new megachurches pop up regularly to meet demand. The Pentecostal Assemblies of God gathers its leaders in one that's still under construction. Essa oferta vai ser uma oferta para abençoar essa igreja, abençoar o seu ministério e abençoar aqui. Collectively, high-ranking pastors like Egmar Tavares can mobilize huge numbers of people to vote for and donate to their anointed candidates. Dia 26 de janeiro de 2003, eu assumi aqui. Nós começamos aqui com 39 igrejas e hoje já estamos com 250 congregações. Nós tínhamos 3.200. Hoje nós fomos para 25 mil membros. Do you tell your flock how they should vote? Lógico, o ano da eleição ele é um ano atípico de todos. Porque é um ano que a gente faz reuniões para orientar os fiéis concernente aos nossos candidatos. Nós não podemos esconder isso. A igreja só cresce quando tem novos filhos. Assim é uma família. For this group of recent converts to Pastor Tavares' congregation, corruption scandals have only made it seem more urgent to vote their kind into office. Eu não quero só ser ouvinte da palavra, eu quero poder levar a palavra. Is there a relationship between your faith and your politics? Tudo faz parte, entendeu? Os dois. A corrupção está muito grande lá, só dinheiro para eles e nós estamos, passando por grandes dificuldades. Do you think that evangelical politicians are less likely to be corrupt? Eu acredito, sim, com certeza. But corruption in Brazil is not so simple. Eduardo Cunha, who as Speaker of the House was once the most powerful evangelical politician in the country, was jailed last year in Operation Car Wash. Still, that wasn't enough to tarnish his peers. In the elections this year, evangelicals have thrown their support behind Jair Bolsonaro, an ultra-nationalist who's become the de facto frontrunner now that Lula is almost certainly out of the race. Bolsonaro has raised alarms by praising the military dictatorship that ruled Brazil for 2 decades until 1985. A regime notorious for torturing and disappearing dissidents and for sending thousands into exile. And he's not the only one to do so. Eu não gosto dessa palavra ditadura militar. Eu digo que o governo militar da época, que eles chamam de ditadura, foi um governo que ele manteve a moral no país. I want to make sure I understand you correctly. Do you think the military regime was a good thing for Brazil? Com certeza, isso é comprovado. A história não mente. Evangelicals could end up electing Brazil's next president. But even if they don't, they'll almost certainly boost their numbers in Congress. And Pastor Eurico will have more allies to help him push the country to the right. Defendemos a família na sua integridade. Por isso foi tomada essa decisão, para estarmos aqui como verdadeiros soldados e atalaias em um campo de guerra, defendendo princípios e valores.